No terceiro ano do reinado do rei Belsazar, apareceu uma visão a mim, Daniel, depois daquela que tinha me aparecido no princípio. E vi em uma visão, e aconteceu quando vi, que eu estava na fortaleza de Suzã, que é na província de Elão. Vi pois em uma visão, enquanto eu estava junto ao rio Ulai, e levantei meus olhos, e vi, e eis um carneiro que estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, porém um era mais alto que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro estava ferindo com os chifres ao ocidente, ao norte e ao sul, e nenhum dos animais podia o deter, nem havia quem se livrasse de seu poder, e fazia conforme sua vontade, e se engrandecia. E enquanto eu estava considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre a face de toda a terra, e ele não tocava a terra, e aquele bode tinha um chifre muito visível entre seus olhos, e ele veio até o carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto que estava diante do rio, e correu contra ele com o ímpeto de sua força, e o vi chegar junto ao carneiro, e irritou-se contra ele, feriu o carneiro, e quebrou seus 2 chifres, pois não havia no carneiro força para detê-lo, então derrubou-o na terra, e o pisou. Não houve quem livrasse ao carneiro de seu poder, e o bode se engrandeceu muito, porém, quando estava em sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado, e em seu lugar subiram outros 4 muito visíveis, na direção dos 4 ventos do céu, e de um deles saiu um chifre pequeno, o qual cresceu muito ao sul, ao oriente, e à terra formosa, e engrandeceu-se até o exército do céu, e lançou por terra alguns do exército e das estrelas, e as pisou, engrandeceu-se até contra o príncipe do exército, e por ele foi tirado contínuo sacrifício, e o lugar de seu santuário foi derrubado, e por causa da transgressão, o exército lhe foi entregue, assim como o contínuo sacrifício, e lançou a verdade em terra, e teve sucesso naquilo que fez. Depois ouvi um santo que falava, e outro santo disse ao que falava, até quando durará a visão do contínuo sacrifício, e da transgressão assoladora, de modo que o santuário e o exército são entregues para serem pisoteados. E ele me disse, até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. E aconteceu que, tendo eu, Daniel, visto a visão, e buscando entendê-la, eis que alguém semelhante a um homem se pôs diante de mim, e ouvi uma voz de homem entre as margens de Ulai, que gritou e disse, Gabriel, explica a visão a este. Então ele veio para perto de onde eu estava, e quando ele veio, me assombrei, e caí sobre meu rosto. Porém ele me disse, entende, filho do homem, porque esta visão será para o tempo do fim. E enquanto ele estava falando comigo, adormeci sobre meu rosto em terra. Então ele me tocou, e fez ficar de pé, e disse, eis que eu te farei saber o que irá acontecer no fim da ira, pois será no tempo certo, o fim. Aquele carneiro que viste com 2 chifres, são os reis da Média e da Pérsia. Porém o bode peludo é o rei da Grécia, e o chifre grande que tinha entre seus olhos é o primeiro rei. E quanto a ter sido quebrado, e terem surgido 4 em seu lugar, significa que 4 reinos surgirão daquela nação, mas não com a força dele. E ao fim do império deles, quando os transgressores se acabarem, se levantará um rei de rosto feroz, entendido em astúcias, e sua força ganhará vigor, mas não com sua própria força, e destruirá terrivelmente, e terá sucesso naquilo que fizer, e destruirá os fortes e o povo dos santos. E com sua inteligência fará prosperar o engano em seu poder, e em seu coração se engrandecerá, e com tranquilidade destruirá a muitos, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, porém sem mão será quebrantado. E a visão da tarde e amanhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, guarda em segredo a visão, porque é para muitos dias. E eu, Daniel, enfraqueci, e fiquei doente por alguns dias. Depois me levantei, e tratei dos negócios do rei, porém continuei espantado acerca da visão, e não havia quem a entendesse. Meus filhinhos, vos escrevo estas coisas para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é o sacrifício para perdão dos nossos pecados, e não somente dos nossos, mas também dos de todo o mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus tem se aperfeiçoado. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Amado, não vos escrevo um mandamento novo, mas sim um mandamento antigo, que tivestes desde o princípio. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Mas também vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, pois as trevas passaram, e a verdadeira luz já ilumina. Aquele que diz que está na luz, e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama o seu irmão está na luz, e nele não há motivo algum para pecar. Mas aquele que odeia seu irmão está nas trevas, anda nas trevas, e não sabe para onde vai, pois as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, vos escrevo porque pelo nome dele os vossos pecados são perdoados. Pais, vos escrevo porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, vos escrevo porque vencestes o maligno. Crianças, vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, vos escrevi porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, vos escrevi porque sois fortes. A palavra de Deus está em vós, e vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, e a ostentação da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa, e também a sua cobiça, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre.
Quem tem alma orgulhosa levanta brigas, mas aquele que confia no Senhor prosperará. Aquele que confia em seu próprio coração é tolo, mas o que anda em sabedoria escapará em segurança.